Existe um lugar na Terra onde a noite nunca é completa, onde o céu se rasga em silêncio, não uma vez, não algumas vezes, mas 280 vezes por hora, durante mais de 150 noites por ano, sem trovão, sem tempestade, apenas luz. Imagine isso por um momento. Você está em um barco, no meio de um lago imenso. O sol acabou de se pôr, a escuridão começa a descer sobre a água. Você espera o silêncio completo da noite. Você espera que o céu se apague. Mas ele não apaga. Ele nunca apaga. De repente, uma luz branca e elétrica rasga o horizonte. Depois outra, e mais outra. Não há pausa longa o suficiente para seus olhos se acostumarem com a escuridão, porque a escuridão nunca chega de verdade. O céu pisca, como se estivesse respirando, como se tivesse pulso próprio. Por 5 séculos, navegadores seguiram essa claridade sem entender o que era, sem saber de onde vinha, sem compreender por que aquele ponto específico do planeta se recusava a dormir. Povos inteiros olharam para cima, tentando decifrar se aquilo era um aviso, uma mensagem ou uma presença que sempre esteve ali, mas que eles só agora estavam aprendendo a perceber. A ciência, é claro, tem suas explicações. Fala de ventos, de umidade, de geografia. E tudo isso é verdade, mas quem vive ali sabe de algo que os números não capturam. Quando o céu insiste em falar durante 10 horas seguidas, todas as noites, por milhares de anos, talvez não seja apenas o céu. Talvez seja a própria Terra, lembrando algo que nós, na nossa pressa moderna, esquecemos completamente. Bem-vindo ao relâmpago do Catatumbo, o lugar onde Deus nunca apaga a luz, ou onde a natureza decidiu que a escuridão total não seria permitida. Ou talvez, apenas talvez, onde algo muito maior que qualquer explicação humana escolheu se manifestar da única forma que conseguimos perceber, através da luz. No norte da Venezuela, bem próximo à fronteira com a Colômbia, existe um rio chamado Catatumbo. Ele não é famoso por sua extensão. Não é o mais largo, não é o mais profundo, não carrega lendas de civilizações perdidas, não guarda tesouros enterrados nas suas margens, não há histórias de monstros marinhos ou de navios fantasmas. É, em todos os sentidos práticos, um rio comum, água que flui de um lugar para outro, nada mais, nada menos. Mas há algo nele que nenhum outro rio do planeta possui, algo que não está nas suas águas, algo que não pode ser visto durante o dia, algo que só se revela quando o sol desaparece completamente. Quando esse rio encontra o lago Maracaibo, que é o maior lago da América do Sul, algo invisível começa a se mover. Não na água, não no solo, mas no ar, bem acima de tudo. Durante o dia, absolutamente nada indica o que está por vir. A paisagem é quase modesta, água parada refletindo o céu azul, vegetação densa crescendo nas margens, ar quente e úmido, pesado, parado. Um silêncio que parece eterno. O tipo de lugar que você atravessaria de barco sem olhar 2 vezes. Não há monumentos, não há placas indicando que algo extraordinário acontece ali, não há multidões de turistas apontando câmeras. Durante o dia, é apenas mais um ponto no mapa, mais uma confluência de rio e lago que existem aos milhares pelo mundo. Mas quando o sol desaparece atrás do horizonte, quando as últimas faixas alaranjadas de luz se dissolvem no oeste, quando a noite começa a reclamar seu território, o céu sobre aquele ponto exato muda completamente de comportamento. Não gradualmente, não timidamente, não como se estivesse testando as águas. De repente, sem aviso, a primeira luz surge. Silenciosa, completamente silenciosa, branca, elétrica, pura energia visual sem o acompanhamento sonoro que normalmente associamos a relâmpagos. É como se alguém tivesse cortado o áudio do universo, mas deixado o vídeo rodando. E então, outra luz aparece, um pouco mais à esquerda, depois outra mais à direita, depois 3 ao mesmo tempo, depois uma sequência tão rápida que você perde a conta. Não há pausa longa o suficiente para o céu descansar, não há intervalo onde você possa dizer, acabou. Porque não acaba. Simplesmente não acaba. Em uma única noite, naquele ponto específico do planeta, podem surgir mais de 28 mil relâmpagos.
Deixa eu repetir isso. 28 mil relâmpagos em uma noite. Isso não é exagero poético, não é licença artística, não é estimativa vaga. É medição científica. São dados coletados por instrumentos precisos ao longo de anos de observação. 280 relâmpagos por hora. Se você fizer as contas, isso dá aproximadamente um relâmpago a cada 13 segundos. Durante horas. Durante a noite inteira. Noite após noite. Semana após semana. Mês após mês. 1,2 milhão de relâmpagos por ano. 1.200.000. Tenta visualizar isso. Tenta imaginar um céu que se parte 1,2 milhão de vezes em 365 dias. O céu ali não pisca. Ele respira a luz, como se a luz fosse o oxigênio daquele pedaço específico de atmosfera, como se não conseguisse existir sem ela. E quem vive perto aprende rápido, já nas primeiras semanas morando na região, que não adianta esperar escuridão completa. Não adianta esperar o momento em que o céu finalmente se aquieta, porque ele não se aquieta. Ele simplesmente não sabe como fazer isso. As crianças que nascem ali crescem achando que isso é normal, que todo o céu do mundo se comporta assim, que toda noite em todo lugar é pontuada por clarões silenciosos. Só quando viajam para outros lugares, só quando dormem pela primeira vez sobre um céu completamente escuro, é que percebem o quão extraordinário é o lugar onde nasceram. Porque naquele ponto do planeta, a noite não é ausência de luz. Nunca foi. A noite ali é apenas o intervalo entre uma claridade e outra. É o espaço entre dois clarões. É a pausa que mal existe antes da próxima luz surgir. E isso muda tudo. Muda a forma como as pessoas vivem, muda a forma como dormem, muda a forma como percebem o tempo, muda fundamentalmente a relação delas com o próprio conceito de escuridão. Porque quando a escuridão nunca é total, quando sempre há luz no horizonte, quando o céu se recusa a se apagar completamente, você para de temer a noite. Você para de associar escuridão com perigo. Você para de precisar de lampiões, de velas, de fogueiras para se sentir seguro. O céu cuida disso por você. Noite após noite, século após século, milênio após milênio. Durante séculos, ninguém sabia explicar o que acontecia ali. Era tratado como mistério, como fenômeno divino, como manifestação de forças além da compreensão humana. E talvez, em certo sentido, ainda seja tudo isso. Mas a ciência, com sua natureza obstinada e sua recusa em aceitar "não sabemos" como resposta final, eventualmente chegou com seus instrumentos, suas medições, seus cálculos, sua necessidade insaciável de transformar mistério em dados. E descobriu algo que, mesmo sendo científico, não deixa de ser extraordinário. O relâmpago do Catatumbo acontece porque 3 forças naturais se encontram naquele ponto exato da Terra. 3 elementos que, sozinhos, são comuns, mas juntos, naquela configuração específica, naquele equilíbrio preciso, criam algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta com a mesma intensidade e constância. Primeiro, os ventos que descem dos Andes. Essas montanhas enormes, essas gigantes de pedra e gelo, criam correntes de ar frio, denso e pesado. Esse ar desce das alturas como água descendo uma cachoeira, procurando sempre o ponto mais baixo, o lugar onde pode se estabelecer. Segundo, o ar quente e úmido que sobe constantemente do Lago Maracaibo. Este lago gigantesco, quase um mar interior, evapora água o tempo todo. Durante o dia, o sol aquece a superfície, a água se transforma em vapor. Esse vapor sobe, carregando consigo umidade, calor e energia. Terceiro, e este é o elemento que muitos não conhecem, o metano que escapa do solo pantanoso da região. A área ao redor do Catatumbo é rica em pântanos, em terrenos alagados onde matéria orgânica se decompõe constantemente. Essa decomposição libera metano, um gás que sobe silenciosamente, invisível, acumulando-se na atmosfera baixa. Quando essas 3 forças colidem, quando o ar frio das montanhas encontra o ar quente do lago, quando ambos se misturam com o metano suspenso no ar, o céu não tem escolha. Ele se parte. Ele libera a tensão acumulada da única forma que pode, através de descargas elétricas, através de luz. É física pura,
É a atmosfera se comportando exatamente como deveria se comportar sobre aquelas condições específicas. Não há nada de sobrenatural nisso, diriam os cientistas. É apenas natureza seguindo suas próprias leis. E tudo isso é verdade, completamente verdade. A explicação é sólida, os dados confirmam, as medições suportam a teoria. Mas, e aqui está o detalhe que a ciência não consegue explicar completamente, por que apenas ali? Pensa bem, existem outros lugares no mundo com montanhas altas, existem outros lagos enormes, existem pântanos liberando metano constantemente. Essas 3 condições não são únicas, não são exclusivas daquela região. Os Alpes europeus têm montanhas tão altas quanto os Andes. Lagos como o Victoria, na África, ou o Superior, na América do Norte, são imensos. Pântanos existem em todos os continentes, liberando metano constantemente. Mas nenhum desses lugares produz esse fenômeno com essa intensidade, com essa constância, com essa insistência quase obsessiva. O catatumbo não acontece de vez em quando. Não é algo que você precisa ter sorte para ver. Não é aquele tipo de evento natural que requer condições perfeitas e planejamento cuidadoso. Ele acontece todas as noites, ou quase todas, mais de 150 noites por ano, na mesma região, no mesmo ponto do mapa, com a mesma insistência que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Como se o céu tivesse escolhido aquele lugar especificamente, como se tivesse olhado para o planeta inteiro, analisado todas as opções, todos os vales, todas as confluências de rios e lagos e decidido: aqui. É aqui que vou me manifestar. É aqui que vou mostrar minha força. É aqui que vou recusar o silêncio. A ciência explica o como, explica o mecanismo, explica os processos físicos e químicos que geram o fenômeno, mas o porquê exatamente aqui permanece envolto em algo que os números não capturam completamente. É como olhar para uma pintura de um mestre e ter alguém explicar a química das tintas, a física da luz refletida na tela, a geometria das proporções. Tudo verdade, tudo correto. Mas será que isso explica por que a pintura te faz sentir algo quando olha para ela? Talvez alguns fenômenos naturais sejam assim, compreensíveis em seus mecanismos, mas inexplicáveis em sua essência. Você pode dissecar cada parte, pode medir cada componente, pode construir modelos matemáticos perfeitos, mas no final, quando você está ali, de pé, no meio da noite, com o céu se partindo em silêncio acima de você 280 vezes por hora, quando você sente a magnitude daquilo, quando você percebe que isso acontece há milhares de anos e provavelmente continuará acontecendo muito depois de você ter ido embora, os números de repente parecem insuficientes. Eles te dizem o que está acontecendo, mas não te dizem o que isso significa. E talvez seja por isso que, mesmo depois de todas as explicações científicas, mesmo depois de todos os papers publicados e todas as medições confirmadas, aquele lugar continua sendo chamado de sagrado por quem vive perto dele. Porque sagrado não é o que não pode ser explicado. Sagrado é o que, mesmo quando explicado, continua causando reverência, continua fazendo você parar, continua lembrando você de que há forças no universo muito maiores que qualquer compreensão individual. Muito antes de satélites orbitarem o planeta, muito antes de GPS existir no bolso de qualquer pessoa, muito antes de mapas digitais mostrarem sua localização exata em tempo real, muito antes de tudo isso, navegar pelos oceanos e mares do mundo era um ato de fé absoluta. Você deixava a terra firme para trás e entrava em um mundo onde tudo parecia igual. Água escura em todas as direções, horizontes que se dissolviam em névoa, noites sem referências visíveis quando as nuvens cobriam as estrelas. Perder-se não era uma possibilidade remota, era quase uma certeza. A história está cheia de navios que simplesmente desapareceram, que saíram de um porto e nunca mais foram vistos, que se tornaram lendas porque não havia como rastreá-los, como saber o que aconteceu, como encontrá-los na imensidão das águas. Navegar era confiar que o vento te levaria na direção certa, era confiar que as estrelas estariam visíveis quando você precisasse delas. Era confiar que sua estimativa de distância estava pelo menos próxima da realidade. Era, acima de tudo,
confiar na sorte. Mas no Caribe, na costa norte da América do Sul, os navegadores tinham algo que nenhum outro mar do mundo oferecia, algo que nenhum cartógrafo havia desenhado nos mapas, algo que nenhum rei havia mandado construir, algo que simplesmente estava lá, noite após noite, século após século, uma luz que nunca falhava. Eles a chamavam de o Farol de Maracaibo, alguns a chamavam de Farol do Catatumbo. Os nomes variavam, mas o fenômeno era sempre o mesmo, uma luz constante no horizonte, uma referência visual que podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância. Não havia torre de pedra sustentando essa luz, não havia guardião alimentando uma chama com óleo, não havia estrutura humana alguma, não havia nada que precisasse de manutenção, de reparo, de vigilância constante. A luz simplesmente estava lá, surgindo do próprio céu, como se o universo tivesse decidido colocar ali, naquele ponto específico do oceano, uma marca permanente, um sinalizador eterno. Noite após noite, década após década, século após século, aquela luz persistia. Gerações inteiras de marinheiros aprenderam a procurar por ela. Pais ensinavam filhos, capitães experientes instruíam novatos. Quando você ver a luz no horizonte, você saberá onde está. Você saberá que está próximo à costa. Você saberá que não está perdido. E isso em um mundo onde perder-se significava muitas vezes morrer de sede ou fome à deriva, onde significava nunca mais ver sua família, onde significava se tornar apenas mais um nome em uma lista de desaparecidos. Isso era um presente inestimável. Quando tudo ao redor era incerteza, quando o mar se tornava agressivo, quando as tempestades obscureciam as estrelas, quando a própria sanidade começava a ser testada pela monotonia infinita do horizonte, aquela luz permanecia, constante, confiável, presente. Marinheiros ajustavam suas rotas olhando para aquela claridade distante. Faziam cálculos mentais baseados na posição dela. Decidiam quando virar, quando seguir em frente, quando lançar âncora para esperar o dia clarear. Não porque confiavam cegamente nela como se fosse algo divino, não porque achavam que ela tinha alguma inteligência ou intenção, mas simplesmente porque ela nunca desaparecia, e constância, no mar, é mais valiosa que ouro. Porque o ser humano pode apagar uma lâmpada, pode esquecer de reabastecê-la, pode destruir uma torre em uma guerra, pode abandonar um posto, pode falhar, mas não pode negociar com o céu, não pode desligar um fenômeno atmosférico, não pode cancelar forças naturais. O relâmpago do Catatumbo não pedia manutenção, não exigia salários para guardas, não precisava de óleo, de combustível, de eletricidade, não tinha peças que se desgastavam, não tinha estrutura que envelhecia. Ele apenas acontecia, automaticamente, naturalmente, eternamente. E talvez por isso tenha sido tão respeitado, não por medo, não por superstição, mas por algo mais fundamental, por reconhecimento. Reconhecimento de que existem coisas no mundo que funcionam independentemente da vontade humana, que existem sistemas tão maiores que qualquer civilização, qualquer império, qualquer era histórica, que continuarão funcionando muito depois de todas as nossas construções terem virado pó. Os marinheiros que usavam aquela luz para se orientar entendiam isso intuitivamente. Eles não precisavam de explicações científicas, não precisavam saber sobre ventos dos Andes ou metano de pântanos. Eles só precisavam saber que a luz estaria lá. E ela estava, sempre estava. Até começar a falhar. Mas isso vem depois. Por enquanto, por séculos e séculos, aquela luz foi a diferença entre vida e morte para incontáveis navegadores. Foi o ponto de referência que permitiu comércio, exploração, migração. Foi literalmente um farol natural guiando a humanidade através das águas escuras. E o mais impressionante? Ninguém a construiu, ninguém a planejou, ninguém decidiu que ali deveria haver uma luz para ajudar navegadores. Ela apenas estava ali, como se o universo, em sua sabedoria imperscrutável, tivesse colocado exatamente o que era necessário, exatamente onde era necessário,
muito antes de qualquer humano perceber que precisava daquilo. Os Bari viveram por gerações sobre aquele céu. Centenas de anos, talvez milhares. Tanto tempo que ninguém na tribo conseguia lembrar quando seus ancestrais chegaram ali, ou se sempre estiveram ali, se aquela terra sempre foi deles. E durante todo esse tempo, noite após noite, eles viram o céu se iluminar. Para nós, que vivemos em cidades onde a luz artificial apagou as estrelas, onde o brilho constante das ruas e prédios nos fez esquecer como a verdadeira escuridão se parece, é difícil compreender o impacto que um fenômeno assim teria em uma cultura que vive em conexão direta com a natureza. Mas para os Bali, aqueles relâmpagos nunca foram apenas eletricidade. Nunca foram apenas um evento atmosférico interessante. Nunca foram apenas um fenômeno para ser observado casualmente. Eles acreditavam, com uma certeza que não precisava de provas ou argumentos, que aquelas luzes eram espíritos ancestrais atravessando as nuvens. Não espíritos perdidos vagando sem rumo, não almas em sofrimento buscando descanso, não fantasmas presos entre mundos, mas guardiões, observadores, protetores. Os anciãos da tribo ensinavam as crianças desde pequenas. Quando o céu se iluminava, não era algo para temer, era algo para agradecer, porque significava que os que vieram antes ainda estavam ali, ainda cuidavam, ainda observavam. Eles iluminavam a noite não por obrigação, mas por amor, por compromisso, por lembrança constante de que a vida nunca estava sozinha, de que sempre havia algo maior cuidando, sempre havia olhos antigos e sábios observando do alto. Não havia rituais elaborados para apaziguar esses espíritos, não havia oferendas complexas, não havia medo de represálias caso algo fosse feito errado. A relação não era de submissão ou terror, era de convivência, de respeito mútuo, de confiança. O céu piscava e os Bari sabiam que estavam seguros. A terra respirava e eles respiravam junto, e entre os dois, entre céu e terra, entre luz e escuridão, entre espíritos e vivos, existia um equilíbrio que não precisava ser explicado em palavras. Era sentido, era vivido, era parte do tecido da própria existência. Os Wayuu, outro povo que habitava a região, tinham uma interpretação diferente, mas igualmente profunda. Para eles, o relâmpago não era apenas espíritos atravessando, era algo mais fundamental. Era o próprio mecanismo pelo qual o universo se mantinha em equilíbrio. Eles viam o mundo como um jogo constante de forças opostas que precisavam se equilibrar. Céu e terra, luz e escuridão, calor e frio, seca e chuva, vida e morte, masculino e feminino, jovem e velho. Nada no universo existia em harmonia estática, segundo eles. Tudo era tensão, tudo era movimento, tudo era o encontro constante de opostos que tentavam se anular, mas que no processo criavam tudo o que existia. E o relâmpago do Catatumbo era a manifestação mais clara, mais visível, mais inegável dessa verdade fundamental. Ele não resolvia a tensão entre céu e terra, ele a tornava visível. Ele mostrava 280 vezes por hora que o universo estava vivo justamente porque não estava em paz, estava em movimento, estava criando e destruindo e recriando constantemente. E de alguma forma, isso trazia paz para os Wayuu. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz de compreender que o conflito é natural, é necessário, é, na verdade, a própria essência da existência. Ver o relâmpago era ser lembrado de que estar vivo significava estar em tensão, significava estar no meio de forças maiores, significava participar, mesmo sem perceber, de um equilíbrio cósmico que acontecia o tempo todo, em todos os lugares, mas que ali, naquele ponto específico do planeta, se tornava impossível de ignorar. O mais interessante sobre essas duas visões, a dos Bari e a dos Wayuu, não é decidir qual está certa ou errada. Não é tentar validar uma através da ciência e descartar a outra como superstição. É que ambas reconhecem algo que a ciência, com toda a sua precisão e todos seus instrumentos, não consegue capturar completamente. A intenção por trás da repetição. Porque quando algo acontece uma vez, você chama de acaso. É sorte, é coincidência, é o universo sendo aleatório.
Quando acontece algumas vezes, você começa a suspeitar de um padrão. Mas ainda pode ser explicado como uma série de coincidências. Mas quando acontece todas as noites, quando acontece 280 vezes por hora, quando acontece 1,2 milhão de vezes por ano, quando acontece por milhares de anos sem parar, sem pedir licença, sem dar explicações, isso deixa de ser acidente. Isso começa a parecer propósito. E propósito implica intenção. E intenção implica algo ou alguém por trás. E, de repente, você não está mais no território da ciência pura. Você está no território do significado. Você está no território do sagrado. Os Bari e os Guaiú não tinham telescópios ou instrumentos de medição atmosférica, não sabiam sobre diferenças de pressão ou cargas elétricas, não tinham acesso às explicações científicas que iríamos desenvolver séculos depois. Mas eles sabiam algo que muitos de nós esquecemos na nossa era de explicações racionais e dados mensuráveis. Eles sabiam que nem tudo que importa pode ser medido, e que nem tudo que se repete é automático, e que às vezes o que parece ser apenas natureza seguindo suas leis pode ser simultaneamente natureza expressando algo mais profundo. Algo que não contradiz a ciência, mas que existe em paralelo a ela. Algo que não nega as explicações, mas que adiciona camadas de significado que números sozinhos não podem capturar. E talvez seja isso que torna lugares assim tão especiais. Não que eles desafiem a razão, mas que eles expandem a razão. Eles te obrigam a considerar que entender como algo funciona não é o mesmo que compreender por que ele existe. E às vezes, o porquê é mais importante que o como. O relâmpago do Catatumbo não é apenas antigo, ele é testemunha. Testemunha silenciosa de tudo o que aconteceu naquela região ao longo de séculos. Ele viu povos surgirem e desaparecerem, viu impérios se expandirem e caírem, viu guerras, paz, construção, destruição. E em alguns momentos muito específicos da história, ele não foi apenas testemunha passiva. Ele interferiu, sem intenção, sem escolha, mas com um impacto inegável. Era o ano de 1595. Francis Drake, um dos piratas mais temidos e respeitados da história, estava no auge do seu poder. Ele havia saqueado cidades espanholas por toda a América, havia atacado tesouros, afundado navios, aterrorizado autoridades coloniais. E agora ele tinha os olhos em Maracaibo, uma cidade rica, pouco defendida, perfeita para ser saqueada. Ele planejou tudo meticulosamente, reuniu sua frota, estudou as rotas e decidiu atacar durante a noite. A escuridão seria sua aliada, permitiria que seus navios se apressumassem sem serem vistos, permitiria que ele pegasse os defensores da cidade completamente de surpresa. A luz do dia exporia seus movimentos, mas a noite o esconderia perfeitamente. Ou assim ele pensava. Porque Drake, por mais experiente que fosse como navegador, por mais batalhas que tivesse vencido, por mais mares que tivesse atravessado, não conhecia o relâmpago do Catatumbo. Ou, se conhecia, subestimou completamente seu impacto. Naquela noite, quando sua frota começou a se aproximar silenciosamente da costa, quando tudo parecia estar saindo conforme planejado, quando a escuridão parecia completa e protetora, o céu começou a fazer o que sempre fazia. Iluminou-se. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Cada clarão revelava os navios como se fosse meio-dia. Cada relâmpago silencioso transformava a noite em dia por frações de segundo. Mas frações de segundo eram suficientes. Os defensores da cidade, que estavam de guarda nas muralhas e torres, viram os navios chegando, viram-nos a quilômetros de distância, viram perfeitamente suas posições, seus números, suas intenções. O elemento surpresa, a vantagem que Drake havia contado para garantir sua vitória, evaporou-se instantaneamente. A cidade teve tempo de se preparar, de mobilizar defesas, de posicionar canhões, de reunir homens. Quando Drake finalmente chegou perto o suficiente para atacar, não encontrou uma cidade desprevenida. Encontrou uma cidade pronta para a guerra. E percebeu, tarde demais, que a noite ali não era sua aliada. Era sua inimiga. Ele foi obrigado a recuar. Não por falta de coragem,
Não por falta de armamento, não por ter sido derrotado em combate, mas porque o próprio céu havia denunciado sua presença. Porque a luz que nunca dormia havia tornado impossível qualquer ataque surpresa. Quase 200 anos depois, em 1823, durante a Guerra de Independência da Venezuela, a história se repetiu, literalmente, como se o céu tivesse memória, como se tivesse seguindo um roteiro que ele mesmo havia escrito séculos antes. A frota espanhola, tentando manter controle sobre suas colônias rebeldes, decidiu atacar as forças venezuelanas que estavam estabelecidas perto de Maracaibo, e cometeram exatamente o mesmo erro que Drake havia cometido mais de 2 séculos antes. Tentaram usar a noite como cobertura. Tentaram se aproximar silenciosamente, acreditando que a escuridão os protegeria, acreditando que poderiam surpreender o inimigo. E, novamente, o Catatumbo fez o que sempre fez. Iluminou o céu, revelou os navios, denunciou as posições, transformou o ataque surpresa em confronto esperado. As tropas venezuelanas viram tudo, prepararam-se e venceram a batalha decisiva que eventualmente levaria à independência completa do país. 2 vezes na história documentada, aquele relâmpago mudou o curso de eventos humanos. 2 vezes ele interferiu em guerras. 2 vezes ele decidiu, sem saber que estava decidindo, quem venceria e quem perderia. Não por escolha, não por aliança política, não por preferência por um lado ou outro, mas simplesmente por existir, por fazer o que sempre fez, por iluminar a noite sem pedir permissão a ninguém. E isso levanta uma pergunta que é quase impossível não fazer. Quantas outras vezes, em momentos que não foram registrados, em batalhas que não entraram nos livros de história, em eventos que aconteceram longe dos olhos dos cronistas, aquela luz interferiu no destino de alguém? Quantos barcos foram salvos porque viram a luz e souberam onde estavam? Quantas pessoas perdidas no mar usaram aquele brilho para encontrar o caminho de volta? Quantas decisões foram tomadas, quantos rumos foram alterados, quantas vidas foram salvas ou perdidas por causa daquela presença luminosa constante? Nunca saberemos. A história só registra os grandes eventos, as batalhas famosas, as pessoas importantes. Mas o Catatumbo não faz distinção entre importante e comum. Ele ilumina para todos, para o almirante e para o marinheiro, para o general e para o soldado raso, para o registrado e para o esquecido. E continua fazendo isso, noite após noite, indiferente à nossa tentativa de dar significado aos seus atos, indiferente ao nosso desejo de transformá-lo em herói ou vilão de alguma narrativa humana. Ele apenas existe, e existindo, muda tudo ao seu redor, sem esforço, sem intenção, mas com impacto absoluto e inegável. Por milhares de anos, o relâmpago do Catatumbo nunca falhou. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sem nunca ver aquele céu completamente escuro. A luz era tão constante quanto o nascer do sol, tão confiável quanto a gravidade. Se você perguntasse a qualquer pessoa que vivesse naquela região se era possível o relâmpago parar, ela provavelmente riria. Seria como perguntar se o oceano poderia de repente decidir não ter mais ondas, ou se as montanhas poderiam simplesmente desaparecer da noite para o dia. Algumas coisas simplesmente são, elas não mudam, não falham, não desaparecem. Até que em janeiro de 2010, o impossível aconteceu. O relâmpago do Catatumbo parou. Não diminuiu gradualmente ao longo de semanas, não enfraqueceu aos poucos dando sinais de que algo estava errado. Simplesmente parou, de um dia para o outro, como se alguém tivesse desligado o interruptor que ninguém sabia que existia. As primeiras noites foram de completa incredulidade. As pessoas saíram de suas casas, olharam para o céu, esperaram. Acharam que talvez estivesse atrasado, que talvez viesse mais tarde naquela noite, que talvez fosse apenas uma pausa temporária. Vai voltar amanhã, diziam uns aos outros. Com certeza vai voltar amanhã. É impossível que tenha parado completamente. Mas não voltou no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. Uma semana passou,
O céu permaneceu escuro, silencioso, morto. 2 semanas. Nada. Apenas escuridão total como nunca havia existido ali antes. 1 mês. E o céu continuava apagado, como se tivesse esquecido sua própria natureza, como se tivesse perdido o script que seguia há milênios. No final, foram 6 semanas completas, 42 dias, 1008 horas, de silêncio absoluto vindo de um céu que nunca havia ficado quieto. Não houve grandes tempestades nesse período, não houve catástrofes visíveis, não houve terremotos ou erupções vulcânicas. A vida em termos práticos continuou. O sol ainda nascia, as pessoas ainda trabalhavam, as crianças ainda brincavam. Mas algo estava profundamente diferente. Porque o Catatumbo nunca foi apenas um fenômeno visual. Ele era ritmo, era pulso, era a batida constante do coração daquela região. E quando o coração para de bater, mesmo que o corpo ainda se mexa, você sabe que algo fundamental está errado. As pessoas que haviam vivido ali por décadas descreveram a sensação como desorientação profunda, como acordar em sua própria casa, mas não reconhecer nada, como olhar no espelho e ver um rosto que é seu, mas também não é. A noite estava muito escura. Escura demais. Escura de uma forma que parecia errada. Antinatural. Como se a própria escuridão soubesse que não deveria estar ali sozinha. Alguns moradores mais velhos disseram que não conseguiam dormir direito, que acordavam no meio da noite esperando ver os clarões familiares através da janela, que a ausência da luz os deixava inquietos de uma forma que não conseguiam explicar. Cientistas do mundo inteiro começaram a investigar. Viajaram para a região, instalaram equipamentos, fizeram medições, coletaram dados atmosféricos, analisaram padrões climáticos, procuraram por qualquer mudança que pudesse explicar o que estava acontecendo. E encontraram. Seca extrema, uma das piores que a região havia experimentado em décadas. O Lago Maracaibo, aquele gigante que sempre havia alimentado o fenômeno com sua umidade constante, estava secando. Seu nível havia baixado significativamente. A evaporação, que normalmente criava o ar quente e úmido necessário para o relâmpago, havia diminuído drasticamente. E sem umidade suficiente, sem o encontro perfeito entre ar quente subindo do lago e ar frio descendo das montanhas, sem aquele equilíbrio delicado e preciso que existia há milênios, o céu simplesmente não tinha como se partir. Era física pura, causa e efeito. Sem as condições certas, o fenômeno não podia acontecer. Simples assim. Em março de 2010, finalmente as chuvas voltaram. O lago começou a se recuperar, a umidade retornou ao ar, e com ela, timidamente no início, depois com mais força, o relâmpago reapareceu. As primeiras luzes foram recebidas como uma ressurreição. Pessoas saíram às ruas, olharam para o céu. Algumas choraram, outras simplesmente ficaram ali, em silêncio, observando algo que haviam dado como garantido por toda a vida e que agora sabiam que não era. O Catatumbo voltou, mas algo fundamental havia mudado. Porque agora todos sabiam, de uma forma que não podiam mais negar ou ignorar, que aquela luz não era eterna, que ela dependia de equilíbrios invisíveis, de ciclos delicados, de condições que podiam mudar. E, mais importante, de condições que o ser humano estava ativamente mudando, porque aquela seca não foi apenas um evento climático aleatório, foi parte de um padrão maior, um padrão de mudanças climáticas aceleradas, de desmatamento, de poluição, de interferência humana em sistemas naturais. O Catatumbo voltou naquela vez, mas trouxe consigo um aviso silencioso, um aviso que muitos preferiram não ouvir, mas que estava lá, inegável, piscando junto com cada relâmpago. Eu posso parar de novo. E da próxima vez, talvez não volte. Quando o Catatumbo desapareceu por aquelas 6 semanas, algo além da luz se perdeu temporariamente. Vamos ser honestos sobre isso. A vida das pessoas não parou. A economia não colapsou. Não houve mortes diretas causadas pela ausência do fenômeno.
Em termos práticos, objetivos, mensuráveis, o impacto foi mínimo. Mas existe outro tipo de impacto, um que não aparece em gráficos ou estatísticas, um que não pode ser medido em termos econômicos ou quantificado em números. Um impacto que acontece na parte de nós que não é racional, na parte que precisa de mais do que pão para sobreviver. Porque o relâmpago do Catatumbo nunca foi apenas sobre eletricidade no céu. Ele sempre foi sobre algo mais fundamental. Ele era referência, era constante, era a prova viva de que ainda existem forças no mundo maiores que nós. Pense bem por um momento. Quantas coisas na sua vida você pode honestamente dizer que estarão lá amanhã? Que estarão lá daqui a 10 anos, daqui a 100, daqui a 1000? Quase nada. Quase tudo muda. Pessoas vêm e vão, construções são erguidas e demolidas, tecnologias surgem e se tornam obsoletas em questão de anos. Até os oceanos mudam de nível, até as montanhas se erodem. Tudo é temporário, tudo é transitório, tudo tem prazo de validade. Exceto certas forças naturais, certos fenômenos que parecem transcender o tempo humano, que estavam aqui antes de nós e que prometem, silenciosamente, estar aqui depois de nós. O Catatumbo era uma dessas promessas. Estava ali antes de qualquer civilização sul-americana. Estava ali quando os primeiros humanos chegaram à região. Estava ali durante o auge dos impérios pré-colombianos. Estava ali durante a colonização, durante as guerras de independência, durante a formação das nações modernas, durante guerras mundiais, durante revoluções, durante tudo. E a promessa não verbal, não dita, mas profundamente sentida, era que ele estaria ali depois de tudo isso também. Que quando nossa civilização virasse pó, quando nossas cidades fossem ruínas, quando nossa tecnologia fosse arqueologia, o Catatumbo ainda estaria iluminando aquele céu. Mas essa promessa, agora sabemos, não é absoluta. E quando algo assim começa a falhar, quando a certeza se torna dúvida, quando o eterno revela sua fragilidade, não é apenas um fenômeno que está em risco. É algo mais profundo em nós. É nossa capacidade de confiar que ainda existem forças maiores, forças que não pedem permissão, que não obedecem a agendas políticas, que não se moldam às nossas necessidades econômicas, que simplesmente são, independentemente do que façamos ou deixemos de fazer. Perder o relâmpago do Catatumbo não seria como perder um prédio histórico que pode ser reconstruído, não seria como perder uma obra de arte que pode ser reproduzida, seria como perder uma linguagem inteira, uma forma de comunicação entre o mundo natural e a consciência humana. Porque existem coisas no mundo que nos ensinam sem usar palavras. Elas ensinam pela repetição, pela constância, pela insistência, pela presença que nunca precisa se justificar. O Catatumbo ensina que é possível permanecer mesmo quando tudo ao redor muda, que é possível ser constante sem ser previsível, que é possível ser poderoso sem ser violento, que luz e escuridão não são opostos que se aniquilam, mas forças que podem coexistir, que podem se alternar, que podem dançar juntas durante 10 horas seguidas todas as noites. Ele ensina que o extraordinário pode se tornar comum sem perder sua essência, que o miraculoso pode acontecer 280 vezes por hora e ainda ser miraculoso, que a repetição não diminui o valor. Às vezes a repetição é exatamente o que torna algo sagrado. Se estamos perdendo isso, se estamos colocando isso em risco, não estamos perdendo apenas um espetáculo natural bonito. Estamos perdendo um mestre silencioso, um professor que não cobra mensalidade e não exige presença, mas que estava sempre lá para quem quisesse aprender. E a lição mais importante que ele ensina? Que nem tudo precisa ter utilidade imediata para ter valor absoluto, que nem tudo precisa servir a algum propósito humano para merecer existir, que a própria presença de algo maior que nós, algo que não criamos e não controlamos, é em si uma forma de riqueza que não aparece em nenhum balanço financeiro. Talvez você nunca visite o Lago Maracaibo. Talvez nunca veja o relâmpago do Catatumbo ao vivo.
Talvez aquela região fique sempre na sua lista de lugares para conhecer, mas que você nunca realmente conhece. E está tudo bem. A maioria de nós vive assim, com listas de lugares que gostaríamos de ir, mas provavelmente não iremos. Com sonhos de viagens que ficam sempre para o próximo ano, com mapas mentais cheios de pins que nunca visitaremos fisicamente. Mas isso não significa que o Catatumbo não te afeta. Não significa que sua existência ou desaparecimento seja irrelevante para você. Porque lugares assim, fenômenos assim, existem para lembrar a humanidade inteira, não apenas quem vive perto deles, de algo essencial que estamos constantemente em risco de esquecer. Nem tudo foi feito para ser dominado. Vivemos em um mundo onde o controle se tornou a norma. Você pode controlar a temperatura da sua casa com precisão de 1 grau. Pode controlar quanta luz entra pela janela. Pode controlar o horário que acorda com alarmes programáveis. Pode controlar o que come, o que vê, o que ouve, com quem fala. E isso é incrivelmente confortável. Não vou fingir que não é. O controle traz previsibilidade. E previsibilidade traz segurança, e segurança é algo que todo ser humano busca legitimamente. Mas existe um perigo silencioso nesse controle total, um perigo que não é óbvio até que seja tarde demais. Quanto mais controle temos, mais esquecemos que existem forças que nunca vão se curvar à nossa vontade. Forças que existem em uma escala tão maior que a nossa que nem percebem nossa existência. Forças que fazem o que fazem independentemente de aprovação, de planejamento, de estratégia humana. E quando esquecemos isso completamente, quando começamos a acreditar que tudo pode e deve ser controlado, quando perdemos completamente o contato com o incontrolável, algo em nós atrofia. Nossa capacidade de admiração diminui, nossa humildade desaparece, nosso senso de proporção se distorce. Começamos a achar que somos muito maiores do que realmente somos, muito mais importantes, muito mais centrais na história do universo. O Catatumbo é um antídoto contra isso. Ele existe sem pedir sua permissão, sem se importar se você acha bonito ou assustador, sem ligar para suas opiniões, suas crenças, seus planos. Ele apenas é. E há algo profundamente libertador nisso. Porque quando você aceita, verdadeiramente aceita, que nem tudo precisa ser compreendido, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa fazer sentido dentro da sua estrutura mental, você para de lutar contra o mundo. Você para de tentar encaixar tudo em categorias. Para de precisar de respostas definitivas para cada pergunta. Para de sentir aquela ansiedade constante que vem de querer controlar o incontrolável. E começa a simplesmente observar, a estar presente, a permitir que as coisas sejam o que são. O Catatumbo não precisa fazer sentido para você. Ele não precisa se encaixar na sua visão de mundo. Ele não precisa servir a algum propósito na sua vida. Ele apenas precisa ser permitido a existir. E se você consegue fazer isso, se consegue olhar para algo maior que você e simplesmente permitir que seja, sem precisar categorizá-lo, sem precisar usá-lo, sem precisar dominá-lo, você aprendeu algo que vai muito além daquele fenômeno específico. Você aprendeu uma forma diferente de estar no mundo. Uma forma que não está baseada em controle, mas em convivência. Não em domínio, mas em respeito. Não em uso, mas em observação. Se você sente que precisa de menos respostas prontas e mais espaço para o mistério, se inscreve no canal, porque aqui no Rotas Sagradas a gente não vem com verdades absolutas, não vem com mapas completos, não vem prometendo que vai explicar tudo. A gente vem com perguntas honestas, com observações cuidadosas, com a disposição de ficar em silêncio diante do que não entendemos completamente. E às vezes descobrimos que as perguntas são mais sagradas que as respostas, que não saber tudo é mais honesto que fingir que sabemos, que o mistério não é um problema a ser resolvido,
mas um espaço a ser habitado. E habitando esse espaço, descobrimos que há mais vida ali do que em todas as nossas certezas somadas. Em 2020, aconteceu de novo. Mas dessa vez foi diferente, muito diferente. Em 2010, quando o relâmpago parou pela primeira vez, o mundo ainda estava surpreso. Ainda achava que era um evento isolado, um acidente estatístico, uma anomalia que, por definição, não se repetiria. Cientistas até escreveram papers explicando exatamente o que havia causado a pausa. Todos os dados foram coletados. Todas as variáveis foram medidas. A conclusão foi clara: seca extrema, níveis baixos do lago, redução na umidade do ar. Mas a suposição, nunca dita explicitamente, mas claramente presente, era que isso não voltaria a acontecer tão cedo, que havia sido uma combinação excepcional de fatores, que a natureza voltaria ao seu equilíbrio normal. Então, quando, apenas 10 anos depois, o céu voltou a escurecer, quando o relâmpago voltou a parar, quando o silêncio retornou àquele ponto que nunca deveria ser silencioso, a reação foi completamente diferente. Não foi surpresa, foi reconhecimento. O tipo de reconhecimento terrível que vem quando você percebe que algo que esperava ser exceção é, na verdade, um novo padrão. Isso não é mais exceção, perceberam todos. É tendência. A seca de 2020 foi mais intensa que a de 2010, mais longa, mais severa. O lago Maracaibo encolheu ainda mais. Áreas que costumavam ser cobertas por água viraram terra seca. Barcos que antes navegavam livremente ficaram presos em bancos de lama. E com o lago encolhendo, com a umidade diminuindo, com os padrões climáticos se tornando cada vez mais erráticos, o fenômeno que havia resistido a 5 séculos de mudanças climáticas naturais, que havia sobrevivido a eras glaciais e períodos de aquecimento, que havia persistido através de tudo, começou a mostrar sinais claros e inegáveis de fragilidade. Cientistas mediram novamente, compararam os dados de 2020 com os de 2010, olharam para o padrão, projetaram tendências futuras e chegaram a uma conclusão que não queriam, mas que não podiam evitar. O relâmpago do Catatumbo está diminuindo. Não de forma dramática de um ano para o outro. Não é algo que você percebe observando por uma noite ou mesmo uma semana. Mas quando você olha os dados de décadas, quando você compara medições de 50 anos atrás com as de hoje, a tendência é inegável. Menos noites iluminadas por ano. Menos relâmpagos por hora durante as noites que ainda acontecem. Menos intensidade geral do fenômeno. O céu ainda brilha, mas está cansado. E aqui está a parte que dói mais que tudo. A causa não é um mistério. Não é um castigo divino que ninguém pode prever ou evitar. Não é um ciclo natural inevitável que aconteceria de qualquer forma. É desmatamento, é poluição, é mudança climática causada por atividade humana. O lago está secando porque as florestas ao redor foram cortadas. E florestas não são apenas árvores bonitas. Elas são sistemas complexos que regulam chuva, temperatura e umidade. Quando você remove uma floresta, não remove apenas árvores, remove todo um sistema climático local. O ar está mudando porque emitimos gases que alteram o clima global. Dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio. Todos os pequenos confortos da vida moderna, todas as conveniências que tornaram nossa existência mais fácil, todos os avanços que celebramos vêm com um custo invisível. E esse custo está sendo cobrado, não em dinheiro, mas em equilíbrios naturais que, uma vez quebrados, podem nunca mais se restaurar. O Catatumbo não está morrendo por vontade própria. Não é velho, não completou seu ciclo natural, não chegou ao fim do seu tempo pré-determinado. Ele está morrendo porque nós estamos matando as condições que o mantêm vivo. E isso não é uma metáfora, não é linguagem poética, é literal. Cada árvore cortada na região diminui marginalmente a umidade do ar. Cada grau de aquecimento global altera os padrões de vento. Cada mudança no clima global tem efeitos em cascata em climas locais.
E talvez essa seja a lição mais dura, mais desconfortável, mais difícil de aceitar de todas. Até os fenômenos que parecem eternos, até as forças que parecem estar completamente além do nosso alcance, até os mistérios que parecem transcender completamente a escala humana, dependem de equilíbrios que criamos ou destruímos com nossas escolhas coletivas. Nada está verdadeiramente separado de nós. Nada está verdadeiramente a salvo da nossa interferência. Nem mesmo o céu. Existe um motivo pelo qual histórias como essa nos afetam tão profundamente. E não é apenas pena pelo fenômeno. Não é apenas preocupação ambiental abstrata. Não é apenas medo do futuro. É reconhecimento. Porque quando olhamos para o relâmpago do Catatumbo, quando vemos sua luz surgir e desaparecer, e surgir novamente, quando observamos sua persistência diante de tudo, quando testemunhamos sua fragilidade revelada, vemos algo que também vive em nós. A luz surge, forte, brilhante, inegável. Depois, desaparece, completamente, como se nunca tivesse estado ali. E então, retorna. Nem sempre no mesmo ritmo, nem sempre com a mesma intensidade, mas retorna. O ser humano também é feito desses ciclos. Há dias, semanas, às vezes meses inteiros, em que tudo dentro de você está iluminado. Você sente clareza mental, sente propósito, sente força, sente que entende seu lugar no mundo e que está caminhando na direção certa. Nesses momentos, você se sente imparável, como se pudesse enfrentar qualquer desafio, como se a vida fizesse sentido, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. E então, sem aviso, vem a escuridão. Não aos poucos, não gradualmente, de repente. E você fica ali, no escuro, tentando lembrar como era quando tudo estava iluminado, tentando acessar aquela clareza que parecia tão óbvia dias atrás, mas que agora é completamente inacessível. E se pergunta, naqueles momentos difíceis, naqueles vales profundos da existência, a luz vai voltar? Ou era apenas um momento temporário, e agora vou ficar aqui, na escuridão, para sempre? O Catatumbo responde essa pergunta todas as noites, sem palavras, apenas existindo. Sim, a luz volta, sempre volta. Mas ela não volta porque você merece, não volta porque você pediu, não volta porque fez algo certo ou errado. Ela volta porque é da natureza dela voltar, porque é o que ela faz, porque não sabe fazer outra coisa. E talvez a vida humana seja assim também. Talvez os momentos de clareza e os momentos de escuridão não sejam recompensas ou punições. Talvez sejam apenas ciclos, parte da própria estrutura do que significa estar vivo. A escuridão não é o fim, é apenas o intervalo, é o espaço entre uma luz e outra. E a luz não precisa ser constante para ser real, não precisa estar sempre presente para ser verdadeira. Ela pode aparecer e desaparecer, e ainda ser a mesma luz. O Catatumbo ensina isso sem tentar, sem sermões, sem filosofia explícita, apenas sendo, apenas fazendo o que sempre fez. Talvez seja isso que lugares assim realmente nos ofereçam. Não respostas, não soluções, mas modelos, padrões naturais que refletem padrões internos, formas de existir que, se prestarmos atenção, podem nos ensinar formas diferentes de viver. Porque quando você vê algo que insiste, que persiste, que continua fazendo o que faz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém espera, mesmo quando as condições não são perfeitas, você aprende algo sobre insistência. Você aprende que permanecer não significa ser perfeito, significa continuar, significa não desistir, significa voltar mesmo depois de parar, significa acender de novo, mesmo depois de ter se apagado.
E talvez essa seja a forma mais pura de existir. Não brilhar constantemente sem falhas, mas brilhar, apagar e escolher brilhar de novo, repetidamente, infinitamente, até que não possa mais. Agora eu te pergunto algo, e gostaria que você realmente considerasse isso, não apenas como uma pergunta retórica, mas como algo para pensar honestamente. Se o relâmpago do Catatumbo desaparecer completamente, o que realmente teremos perdido? Pensa antes de responder automaticamente. Vai além da resposta óbvia. Porque não é só a luz no céu, não é apenas um fenômeno natural bonito que não existe mais, não é só mais uma entrada na lista crescente de coisas extintas. É a memória viva de que o mundo ainda guarda forças que não pedem nossa aprovação para existir. É a prova constante de que nem tudo gira em torno das necessidades humanas. É o lembrete silencioso, mas insistente, de que mistério não é problema a ser resolvido, é espaço a ser respeitado. Vivemos em uma época onde tudo precisa ser explicado, onde cada fenômeno precisa ser dissecado até que não reste nenhum mistério, onde a própria palavra mistério se tornou quase sinônimo de ignorância temporária que a ciência eventualmente resolverá. Mas alguns mistérios não são sobre falta de informação. Alguns mistérios são sobre a própria natureza da realidade sendo maior que nossa capacidade de compreendê-la completamente. O Catatumbo pode ser explicado cientificamente, sim. Sabemos exatamente quais processos atmosféricos triam aqueles relâmpagos. Sabemos exatamente quais condições são necessárias. Sabemos exatamente por que acontece ali e não em outros lugares. Mas saber tudo isso não diminui em nada o fato de que quando você está ali, de pé, no meio da noite, com o céu se partindo acima de você 280 vezes por hora, você não está pensando em pressão atmosférica ou cargas elétricas. Você está sentindo algo muito maior, algo que não cabe em equações. Você está sentindo que faz parte de algo, que não está sozinho no universo, que existem forças operando em escalas que tornam seus problemas pessoais, suas ansiedades, suas preocupações infinitamente pequenas em comparação. E existe um conforto estranho nisso, um conforto em perceber que você não é tão importante quanto pensa, que o mundo não gira em torno de você, que existem danças cósmicas acontecendo que não sabem e não se importam que você existe. Quando perdemos fenômenos assim, quando permitimos que desapareçam por negligência, por ganância, por preguiça coletiva, não perdemos apenas beleza, perdemos humildade. Perdemos a capacidade de ficar em silêncio diante de algo maior. Perdemos a lembrança visceral de que não somos os únicos autores desta história, de que não estamos no controle, de que nunca estivemos. E perdendo isso, perdemos uma parte essencial do que significa ser humano, a parte que sabe se curvar, a parte que sabe admirar, a parte que consegue ficar pequena, sem se sentir diminuída. Deixa nos comentários, existe algo na sua vida, algo na natureza, algo no mundo, que você considera sagrado não porque alguém te ensinou, mas porque você simplesmente sente? Algo que, se desaparecer, te faria sentir que o mundo ficou mais pobre? Às vezes, ouvir como outras pessoas percebem o sagrado, como outras pessoas experienciam o mistério, é uma forma diferente e mais honesta de entender o mundo do que qualquer explicação científica. Talvez você esteja se perguntando agora, depois de tudo isso, depois de entender o que está em jogo, depois de sentir a urgência da situação, tudo bem, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Como eu, uma pessoa comum, vivendo longe dali, posso ter algum impacto no destino do relâmpago do Catatumbo? E a resposta honesta, a resposta que não é confortável, mas que é verdadeira, é esta. Salvar o Catatumbo não é sobre uma doação específica, não é sobre assinar uma petição online, não é sobre postar algo nas redes sociais e se sentir bem por ter feito sua parte. É sobre algo muito mais profundo e muito mais difícil. É sobre mudar fundamentalmente a forma como nos relacionamos com o planeta, com a natureza, com tudo o que existe além das necessidades humanas imediatas. O Catatumbo está morrendo porque o clima está mudando.
E o clima está mudando porque, como espécie, tratamos a Terra como recurso infinito, como algo que existe apenas para nos servir, como algo sem valor intrínseco além da sua utilidade para nós. Cortamos florestas porque precisamos de madeira, de espaço, de terra para a agricultura. Poluímos rios porque é mais barato jogar resíduos na água do que tratá-los adequadamente. Emitimos gases sem parar porque nossa economia inteira está construída em cima da queima de combustíveis fósseis. E então nos surpreendemos quando fenômenos naturais começam a desaparecer, como se não houvesse conexão. Como se pudéssemos alterar fundamentalmente as condições que sustentam esses fenômenos e esperar que eles continuassem existindo exatamente como sempre existiram. Mas aqui está a verdade dura que precisamos aceitar. Você não vai salvar o Catatumbo sozinho. Nem eu, nem qualquer ação individual isolada. Isso exige mudança sistêmica, exige governos que priorizem preservação ambiental acima de crescimento econômico a qualquer custo. Exige empresas que parem de tratar lucro trimestral como único objetivo válido. Exige sociedades inteiras que aprendam coletivamente a valorizar o que não pode ser monetizado. E isso parece impossível. Eu sei que parece. Parece que o problema é grande demais, complexo demais, enraizado demais nas estruturas fundamentais de como vivemos. E talvez seja. Mas isso não significa que não há nada que você possa fazer. Apenas significa que o que você pode fazer é diferente do que provavelmente esperava. Você pode começar tratando o sagrado como sagrado. Não no sentido religioso necessariamente, não precisa ser sobre deuses ou rituais ou crenças específicas, mas no sentido de respeito profundo, de reconhecimento de valor intrínseco, de entender que algumas coisas merecem existir simplesmente porque existem, não porque são úteis para nós. Quando você vê uma árvore, você pode escolher ver apenas madeira, matéria-prima, recurso, algo que pode ser cortado e transformado em móveis, em papel, em construção. Ou você pode ver um sistema vivo, algo que está respirando, crescendo, participando de ciclos complexos de água e nutrientes, algo que abriga vida, algo que produz oxigênio, algo que, removido, deixa um buraco não apenas visual, mas funcional no ecossistema. Quando você vê um rio, você pode ver apenas água, algo que flui de um lugar para outro, algo que pode ser desviado, represado, usado conforme necessário. Ou você pode ver uma artéria do planeta, algo que conecta montanhas e oceanos, algo que sustenta incontáveis formas de vida, algo que, poluído ou seco, mata tudo que depende dele. Quando você vê o céu, você pode ver apenas espaço vazio, apenas o lugar onde aviões voam e nuvens se formam, ou você pode ver um sistema complexo de gases e pressões e temperaturas em equilíbrio delicado, algo que permite vida, algo que protege o planeta de radiação, algo que, alterado, muda tudo. E talvez, se mais pessoas começarem a olhar assim, se mais pessoas pararem de ver a natureza como cenário de fundo para a vida humana e começarem a vê-la como participante ativo, como algo com direito próprio de existir, talvez ainda haja tempo. Não para salvar o planeta. Essa frase sempre foi meio absurda. O planeta vai continuar existindo com ou sem nós. Ele já passou por 5 extinções em massa, já foi coberto de gelo, já foi um deserto tóxico. Ele sobrevive, sempre sobrevive. O que estamos realmente tentando salvar não é o planeta, é a possibilidade de mistério, é a chance de que as próximas gerações ainda possam olhar para cima e ver algo que não entendem completamente, mas que respeitam profundamente. É garantir que ainda existam lugares no mundo onde forças maiores que nós operam livremente. Porque se perdemos todos esses lugares, se transformamos o planeta inteiro em um jardim doméstico onde tudo é controlado e previsível, se eliminamos completamente o selvagem, o incontrolável, o misterioso, perdemos algo essencial sobre o que significa estar vivo. Perdemos a capacidade de sentir admiração. E sem admiração, o que sobra? Apenas funcionalidade, apenas utilidade, apenas existência mecânica de um dia para o outro. Então, o que você pode fazer? Pode começar prestando atenção. Pode parar de ver o mundo como recurso e começar a vê-lo como lar compartilhado.
Pode fazer escolhas, pequenas e grandes, que reconheçam que você não está sozinho aqui, que dividimos este espaço com incontáveis outras formas de vida, todas com o mesmo direito fundamental de existir. E pode, talvez mais importante que tudo, pode ensinar isso para quem está ao seu redor, para seus filhos, se tiver, para seus amigos, para sua comunidade. Pode plantar sementes de uma forma diferente de ver o mundo, uma forma que não coloca o humano no centro de tudo. Porque mudança sistêmica não acontece de cima para baixo, não acontece porque políticos decidem. Acontece quando pessoas suficientes mudam sua forma de pensar, e essa mudança coletiva eventualmente força a mudança em estruturas maiores. É lento, é frustrante, muitas vezes parece inútil, mas é o único caminho real que temos. 10 anos depois da primeira pausa, em 2020, o Catatumbo parou novamente. Mas dessa vez foi diferente, muito diferente. Em 2010, quando aconteceu pela primeira vez, o mundo tratou como anomalia, como evento isolado, como aquela exceção estatística que confirma a regra. Cientistas estudaram, publicaram papers, explicaram exatamente o que havia causado. E a conclusão implícita era que não voltaria a acontecer tão cedo. Mas em 2020, quando o céu voltou a escurecer, quando o relâmpago novamente desapareceu, a reação foi completamente diferente. Não foi surpresa, foi reconhecimento. O tipo terrível de reconhecimento que vem quando você percebe que aquilo que esperava ser exceção, na verdade é o novo padrão. A seca foi mais intensa, o lago encolheu ainda mais, áreas que eram água viraram lama seca, e os dados, quando comparados com décadas anteriores, mostraram algo inegável. O relâmpago do Catatumbo está diminuindo, progressivamente, consistentemente, previsivelmente. Menos noites por ano, menos relâmpagos por hora, menos intensidade geral. E a causa? Não é mistério, não é ciclo natural, não é vontade divina, é desmatamento, poluição, mudança climática causada por ações humanas. O lago seca porque as florestas foram cortadas, o clima muda porque emitimos gases sem parar, o fenômeno morre porque matamos as condições que o sustentam. O Catatumbo não está velho, não completou seu tempo, está sendo morto, por nós. E talvez essa seja a lição mais dura. Até o que parece eterno depende de equilíbrios que criamos ou destruímos. Você deve estar se perguntando, o que eu posso fazer? E a resposta honesta não é confortável. Salvar o Catatumbo não é sobre uma doação, não é sobre assinar petição online, não é sobre compartilhar um post. É sobre mudar fundamentalmente como nos relacionamos com o planeta. O Catatumbo morre porque tratamos a Terra como recurso infinito. Cortamos florestas porque precisamos de espaço, poluímos porque é mais barato, emitimos gases porque nossa economia depende disso. E nos surpreendemos quando fenômenos naturais desaparecem. Você sozinho não vai salvar o Catatumbo, nem eu, nem qualquer ação individual. Isso exige mudança sistêmica, governos que priorizem preservação, empresas que valorizem mais que lucro, sociedades que aprendam a respeitar o que não pode ser monetizado. Parece impossível? Talvez seja, mas você pode começar tratando o sagrado como sagrado. Quando vê uma árvore, não veja apenas madeira, veja sistema vivo, algo que respira, que abriga a vida, que produz oxigênio. Quando vê um rio, não veja apenas água, veja artéria do planeta. Algo que conecta, sustenta, permite vida. Quando vê o céu, não veja espaço vazio, veja equilíbrio delicado que protege tudo. E se mais pessoas começarem a olhar assim, se mais pessoas pararem de ver natureza como cenário e começarem a vê-la como participante, talvez ainda haja tempo. Não para salvar o planeta sobrevive, sempre sobreviveu, mas para salvar a possibilidade de mistério, para garantir que próximas gerações ainda possam ver algo maior que elas,
para preservar lugares onde forças além de nós operam livremente. Porque se perdemos isso, se eliminamos completamente o selvagem, o incontrolável, o misterioso, perdemos algo essencial sobre estar vivo. Perdemos a admiração. E sem admiração, o que sobra? Apenas funcionalidade, apenas existência mecânica. Você pode começar prestando atenção, fazendo escolhas que reconheçam que não está sozinho aqui, ensinando isso para quem está ao redor. Mudança sistêmica não vem de cima, vem quando pessoas suficientes mudam sua forma de pensar. É lento, frustrante, muitas vezes parece inútil, mas é o único caminho real. Existe um lugar no planeta onde a noite nunca é absoluta, onde o céu se recusa a ficar em silêncio, onde a luz insiste, mesmo quando ninguém está olhando. O relâmpago do Catatumbo não pede atenção, não exige aplausos, não precisa ser compreendido para continuar existindo. Ele apenas faz o que sempre fez. Ilumina, parte o céu, recusa o silêncio. E talvez seja exatamente aí que mora sua maior lição. Vivemos em um mundo que tenta explicar tudo, classificar tudo, controlar tudo. Mas existem coisas que não existem para serem dominadas. Existem apenas para lembrar. Lembrar que não somos o centro, que não estamos no controle, que há forças maiores operando muito além da nossa vontade. Quando o céu se rasga em silêncio sobre o Catatumbo, ele não está nos dando respostas, está nos convidando a parar, a observar, a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido, que nem todo mistério é um problema. Às vezes, o mistério é exatamente o que nos mantém humanos. Enquanto essa luz continuar brilhando, no céu da Venezuela ou na memória de quem já a contemplou, ainda haverá lugares no mundo onde o sagrado respira. Esse foi mais um episódio de Rotas Sagradas. Se essa jornada tocou algo em você, deixa o like e compartilha com alguém que também sente que o mundo é maior do que parece. E escreve nos comentários: qual lugar sagrado, fenômeno misterioso ou história esquecida você gostaria que explorássemos no próximo episódio? A gente se encontra na próxima jornada.